Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje entrevistaremos os professores de Economia do UFRJ, Carlos Lessa e Reinaldo Gonçalves, com a participação do jornalista Henrique Acker. Lessa, vamos conversar um pouco sobre o nosso passado nem tão recente. Qual a sua visão sobre o Plano Real, que completa este ano 20 anos? Eu, em primeiro lugar, iria buscar os antecedentes. Eu diria que nos antecedentes do Plano Real estão duas coisas. Uma, a introdução da indexação que começou com o Roberto Campos, lá nos anos da ditadura militar, se generalizou para outros pontos. Um sistema bastante indexado, que ainda hoje continua bastante indexado. E a outra coisa foi a avant-première neoliberal, logo depois da Constituição de 88 ter sido proclamada. Eu sei que o Bailson da Nóbrega procurou então o presidente Sarney e disse a ele: o país é ingovernável com a Constituição de 88. O Mailson era o ministro da Fazenda. E ele deu um movimento inicial que foi empurrar o juro para cima e, ao mesmo tempo, dar início a um processo de abertura financeira, digamos assim. Claro que é modesto, porém, diga-se passagem que o sistema bancário sempre reverenciou o Mailson, né? Ainda hoje ele tem uma consultora que tem prestígio aí, eu acho que por causa dessa avant-première lá do governo Sarney. E por que você associa esse período do governo Sarney ao Plano Real? Por uma razão muito simples, é que a ideia da principalidade da inflação e a ideia de que a inflação só poderia ser combatida através de uma política financeira neoliberal, tem a sua avant-première com o Mailson e já tem a sua abertura dramática com o Fernando Collor de Mello, né? Então são momentos que antecedem o Plano Real. O próprio Plano Real. Agora, a inflação não era um problema sério da economia brasileira e da sociedade brasileira? Não, inquestionavelmente, claro que era. Quer dizer, se você pensar da maneira mais prosaica possível, sempre os salários se reajustam depois dos preços. Se os preços correm na frente, os preços têm uma volatilidade, uma capacidade de se reimpor que antecipa o movimento salarial. Então, eu acho que sempre é perdedor. A massa de trabalho é perdedora com a inflação. Agora, isso é, digamos, o elementar, absolutamente elementar. Agora, quando você substitui esse ganho obtido com a inflação por remunerações financeiras diferenciadas e elevadíssimas, você consegue até frear a inflação, que foi o que se demonstrou. Às custas de quê? De preservar o mesmo padrão de distribuição de renda e riqueza de antes. Só que não é mais obtido com ganhos com inflação, mas é obtido com ganhos financeiros. Agora, alega-se que o Plano Real, Lessa, deu um tiro certeiro na inflação. Sim. Quero saber se você concorda com esse diagnóstico e quais foram, vamos dizer, os contra-efeitos desse tipo de processo que a economia brasileira sofreu. Bom, os contra-efeitos, quer dizer, primeiro, sem dúvida nenhuma, deu um tiro na inflação, congelando um perfil de distribuição de renda e de distribuição de posições relativas entre capital e trabalho. Deu. Na verdade, tornou possível, eu diria a você, que toda a esfera patrimonial e capital estivesse protegida de qualquer vestígio da inflação e, ao mesmo tempo, permitiu ganhos progressivos, crescentes e sistêmicos de natureza financeira mercantil. Ao fazer isso, congelou um determinado perfil de distribuição. Mas no período já do governo Lula, alega-se, Reinaldo, que houve um espetacular processo de distribuição de renda. Ao mesmo tempo, afirma-se que Lula manteve, de alguma maneira, algumas das características da política econômica herdada de Fernando Henrique Cardoso. Como explicar isso? Na verdade, não houve nenhuma mudança significativa na distribuição de renda no Brasil. Na verdade, o que houve, os ricos não ficaram relativamente menos ricos do que eram antes do governo Lula.
Na verdade, o que o Lula fez foi seguir a linha de menor resistência. Na verdade, essa ideia de Bolsa Família, ela é uma ideia que é uma ideia liberal nos Estados Unidos. Inclusive, quem trouxe para o Brasil essa ideia foram os liberais, que é a ideia da renda mínima, a renda da cidadania. Na visão dos liberais, quando você dá uma Bolsa Família, você tira, na realidade, você reduz o custo de enfrentar os problemas sociais criados pela pobreza. Ou seja, rico odeia pobre, porque pobre cria problema, que vai desde do mendigo na rua, o pedinte, o assaltante, esse tipo de coisa. Então, o que é a visão do Bolsa Família, na realidade, é você minimizar a miséria e minimizar o conflito social. E é um projeto relativamente barato isso. Não é? Então, essa foi, digamos, uma importação de uma ideia muito cara aos liberais europeus, americanos inclusive, de você mitigar os efeitos da pobreza e da miséria e não resolver os problemas de miséria, pobreza e concentração de renda. Então o Lula foi seguir linha de menor resistência. Pega 10 bilhões de reais, 20 bilhões de reais e distribui para o pessoal na base da pirâmide. Então, e com isso você, de certa forma, você diminuiu a pressão social na sociedade, como se você tivesse comprado esse tipo de paz e de satisfação dos grupos mais baixos da sociedade. Então, na verdade, de fato, não houve nenhuma mudança estrutural na sociedade, nem em termos de tributação, não houve nenhuma mudança na tributação que pegasse os ricos de forma mais efetiva. E você não teve nenhuma mudança na distribuição de riqueza na sociedade. A sociedade brasileira continua sendo uma sociedade extraordinariamente estratificada, segmentada, uma sociedade muito dividida e com uma das maiores concentrações de riqueza de renda do planeta. Um levantamento que nós fizemos recentemente mostra que quando o Lula entrou, o Brasil era o 5º país com maior concentração de renda no mundo. E hoje ele é o 6º país com maior concentração de renda no mundo. Só para concluir, na América Latina todo mundo implementou essa política de Bolsa Família. Não é? Então você tem, só muda a palavra, um em lugares é Bolsa Filho, outro é Bolsa Mãe, outro é Bolsa Bairro, outro é Bolsa Família. Então todo mundo, dos governos mais à direita aos governos mais à esquerda, seja o pessoal lá na Colômbia, seja o pessoal na Venezuela, seja o que for, usaram essa política, que na realidade é uma recomendação antiga do Banco Mundial para reduzir, digamos, a tensão social que é provocada pela concentração que permanece, pela miséria que permanece e pela pobreza que permanece. E sob o ponto de vista produtivo, Lessa, quais foram as mudanças mais importantes? Porque uma visão, talvez superficial, aponte duas características muito presentes nesse longo período dos 20 anos. Nós temos convivido permanentemente com taxas de juros muito elevadas e um câmbio barato. O dólar é barato. Quais são as consequências para o mundo produtivo desse processo? Passarinho, você vai me permitir abrir um pequeno parênteses? Pois não. Você levantou é extremamente importante, mas eu queria sublinhar dizendo o seguinte: não houve uma modificação significativa no padrão de subsistência do Brasil. Agora, houve, sem dúvida nenhuma, um aumento no poder de compra do salário mínimo real. E houve uma melhoria pela Bolsa Família e por alguns outros procedimentos da fragilidade de certos setores sociais. Isso é, sem dúvida nenhuma, um resultado positivo. A grande pergunta é a seguinte: positivo a partir do quê? Coisa que normalmente as pessoas esquecem é que no período do governo Lula, ou seja, do ano 2000 para cá, a relação de troca se moveu de uma maneira extremamente favorável para a periferia mundial e para o Brasil. E uma parte do aumento desse poder de compra foi transferido para esta melhoria social. Porém, não teve nenhum impacto nas forças produtivas significativo. Pelo contrário, o impacto das forças produtivas foi, como diz o Reinaldo, um impacto absolutamente angustiante, porque você assistiu ao binômio de desindustrialização e desnacionalização, o binômio combinado. O que significa isso? Desindustrialização e desnacionalização? As cadeias produtivas vão se tornando mais simples, vão desaparecendo elos das cadeias produtivas, vão se tornando mais singelas as operações de produção.
Por quê? Porque itens da cadeia produtiva passam a ser importados. Isso é o... E você diz... O exemplo mais dramático disso é a construção ferroviária, né? Quer dizer, porque a indústria mais antiga de equipamentos que o Brasil teve, certamente foi a ferroviária. Nós tínhamos produção de vagões, produção de trilhos na Companhia Siderúrgica Nacional, produção de locomotivas, havia 2 fábricas de locomotivas e produção das conexões entre vagões, que era a Cobrasma. Tudo isso desapareceu. Desapareceu. Agora está se festejando um certo reinício da indústria de material ferroviário. Mas foi devastada. Quer dizer, se você quiser o exemplo da desindustrialização mais assustador, você pega a cadeia da indústria automobilística, da indústria ferroviária. Agora, se você for pegar na própria indústria automobilística, você vai encontrar isso também. Dirá, mas o Brasil exporta veículos, exporta, mas o Brasil importa componentes numa extensão imensa. Eu tenho a impressão que se você fizer um balanço entre o que nós estamos importando de componentes e pagando de serviços sob forma de dividendos, sob forma de recursos, royalties, pagamentos por contratos, etc. Para fora, a indústria automobilística é deficitária. O complexo metal-mecânico é deficitário no Brasil. O custo das importações de peças e componentes acaba sendo mais elevado que a receita decorrente da exportação de automóveis. Mas isso não ocorre apenas na indústria automobilística. Todo o setor eletroeletrônico padece desse tipo de problema. Por isso, eletroeletrônico também, as cadeias produtivas ficaram extremamente desconstruídas, desagregadas. Henrique Acker. Eu queria levantar uma questão, eu acho que as pessoas que, aqui entre nós, acho que todos nós vivemos esse período, eu era um pouquinho mais novo, mas vivi também com vocês, que era aquele símbolo da inflação, que era o sujeito que chegava, não é a Dona Maria que chegava no supermercado, e tinha um sujeito remarcando o preço com aquela maquininha, e você saía correndo atrás dos produtos para que eles... Exatamente. Quer dizer, essa imagem da inflação, ela ficou muito forte para o trabalhador, para a dona de casa, enfim. Quer dizer, isso não foi... de que maneira? Quer dizer, as pessoas daquele tempo não guardam isso muito presente na sua memória e olham para hoje e dizem assim, não, mas a inflação hoje está mais controlada, isso é resultado do plano real. Como lidar com isso e explicar essa realidade? Qual realidade? Essa realidade que a gente tem uma inflação, entre aspas, controlada, não é? Enfim. Primeiro você, como diz o passarinho, você manteve a taxa de câmbio progressivamente valorizada. Inclusive houve um fenômeno assustador, que o real foi uma das moedas que mais valorizou em relação ao dólar. Que reflete exatamente essa posição. A segunda componente é que ao produzir juros reais, margens de juros reais e positivas, na verdade você deu a todas as formas financeiras de capital uma rentabilidade elevada. Em terceiro lugar, você indexou o caixa das empresas. O caixa das empresas, todo ele está protegido de qualquer lesão e quase sempre reproduz resultados positivos. Por conta da receita financeira? Por conta da receita financeira. E por conta da facilidade de você produzir um fenômeno de tesouraria, que é o lastro em títulos de dívida pública operado pelos bancos, repassando um pedaço dessa remuneração ao caixa das empresas. Então você criou uma estrutura de defesa patrimonial impecável. Dizia-se também que essa imprevisibilidade inflacionária e tudo mais, ela seria um processo descontrolado, inclusive para o próprio funcionamento da economia, das empresas e tudo mais. Ou seja, você não tem como prever o que vai investir e tudo mais. Hiperinflação é devastador. Claro. Aliás, a inflação alta é devastadora para os assalariados e para as famílias. Então, sem dúvida nenhuma, combater a inflação, em princípio, é correto, em princípio merece um aplauso popular, é corretíssimo. Agora, sob que condições o Brasil conseguiu fazê-lo? E a que custo? Eu acho que tem duas componentes. A primeira que foi feita por uma substituição dos ganhos que eram obtidos com a inflação para ganhos que são obtidos com diferenciais financeiros, ganhos financeiros.
É uma jogada. A outra jogada que foi conseguida é que o Brasil desfrutou de condições muito favoráveis, quase que únicas da sua história republicana, no comércio internacional. Então isso tornou possível o quê? Primeiro, barateou em termos relativos às manufaturas industriais, primeiro porque o preço absoluto delas caiu e segundo porque a taxa de câmbio foi valorizada. Então as importações ficaram mais baratas. Isso é que produziu o fenômeno da devastação das cadeias produtivas. De outro lado, você conseguiu com esse movimento fazer um jogo de cena impressionante, que foi melhorar o padrão o poder de compra do salário de base do Brasil, o salário real mínimo, que é fundamental porque é o indexador de toda a massa de salários que não tem carteira assinada. É o indexador, é o salário mínimo real. E outra coisa foi, você não redistribuiu nada a favor do salário. Você apenas permitiu que ele se desfrutasse de um pouco do ganho obtido no comércio exterior. Eu estou convencido que foi isso. Aliás, eu quero chamar a atenção que fala-se muito de salário de família e se esquece o Ike Batista, né? Quer dizer, o Ike Batista, num certo momento, foi o sexto maior fortunado do mundo e é uma criatura do ano 2000. É uma criação da mesma política da Bolsa Família, numa versão diferente. Mas é verdade, quer dizer, colocar uma empresa brasileira no pódio mundial como sexta empresa do mundo e ser um cogumelo que de repente se desmancha, é um dos prodígios que foi feito também no ano 2000. Eu acho que pode fazer ponto e contraponto, não é? Reinaldo, o Lessa chamou muita atenção da importância, inclusive da funcionalidade dessa receita financeira, decorrente, inclusive, dos diferenciais da taxa de juros que nós temos aqui no Brasil e temos no exterior. Aqueles que podem recorrer a, por exemplo, operações financeiras no exterior, acaba tendo uma grande vantagem porque podem obter grandes lucros com operações financeiras com o dinheiro aplicado aqui dentro, esse dinheiro captado no exterior. Há uma conta oculta desse sucesso aparente do Plano Real, que é a evolução da dívida pública. Como é que você vê esse problema? Olha, na verdade, só para esclarecer o nosso quem está assistindo a gente, o Plano Real, na verdade, foi um plano relativamente simples. A primeira coisa, ele começou no dia 1º de julho de 94. O que os economistas na época fizeram, antes disso, eles colocaram juros reais extraordinariamente altos no Brasil. 91, 92, 93. Para quê? Para atrair dinheiro de fora. Aí eles formaram umas reservas internacionais. Então, no dia 1º de julho, o que eles fizeram a seguinte coisa. $1 é igual a R$1. Como estava entrando muito dinheiro, a taxa de câmbio caiu de $1 a R$1, caiu para 84 centavos até dezembro. Então, foi caindo o preço do dólar. Tudo importado ficou mais barato. Então, e ao mesmo tempo, as pessoas iam comprando as coisas, mas ao mesmo tempo eles botaram juros muito altos. Então a pressão de gasto foi diminuindo nessa primeira fase do Plano Real. Então a mágica foi, primeiro, abriram a economia, que o professor Lessa chamou a atenção, ou seja, reduziram as tarifas de importação, as barreiras de importação. Então tudo que era o que o Plano Real fez foi colocar um teto declinante sobre os produtos importados. O custo real das importações caiu 35% no primeiro ano do real. Então, tudo que era importado ficou 35% mais barato. Então, isso jogou para baixo a inflação. Então, um produtor doméstico que queria aumentar não conseguia. Ou ele só sobreviveria se ele botasse um preço cada vez mais baixo. Ou seja, você teve até uma pressão deflacionária no Brasil. Então, a mágica foi essa. Como havia reservas internacionais, essas reservas foram sendo esgotadas. O Brasil gastava mais lá fora do que o mundo gastava com o Brasil. Por que isso não quebrou como antes tinha quebrado em 87, em 86 e em outros momentos? Não quebrou porque tinham essas reservas e os juros eram muito altos. Mas só que acabou dando uma série de problemas. Um dos problemas foi a crise bancária de 1995. 3 dos maiores bancos brasileiros quebraram
nessa situação de juros reais muito altos. E o Plano Real, ele vai, na verdade, a mágica é manter o dólar muito barato durante um período que vai de julho de 1994 até janeiro de 99. Aí tem um colapso do Plano Real. O Plano Real morreu no dia 13 de janeiro de 1999. Quando o dólar sai de 1,20, vai a 2. Aí morre. E aí eles mudam radicalmente a política econômica. Então o câmbio passa a ser flexível, a política monetária passa a ser focada na questão do controle da inflação, as finanças públicas estavam completamente quebradas, eles passam a focar no superávit primário. Então o Plano Real ele dura de 1º de julho a 13 de 94 a 13 de janeiro de 99. Aí ele morreu. Reinaldo, vou te interromper porque nós vamos a um breve intervalo e você vai contar o restante dessa história no próximo bloco. Já já estaremos de volta. Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando os professores Carlos Lessa e Reinaldo Gonçalves, com a participação do jornalista Henrique Acker. Reinaldo Gonçalves, no bloco anterior você justamente assinalava como que foi o final do Plano Real, da primeira etapa do Plano Real, que acabou entrando em crise em janeiro de 1999. Quais foram os efeitos posteriores a isso? Na verdade, o ponto central é o seguinte: o Plano Real morreu no dia 13 de janeiro, ele acabou. Na concepção original dele, ele foi radical, a política econômica foi radicalmente alterada. Foi no dia 13 de janeiro. E as consequências foram gravíssimas para a economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, a renda per capita brasileira a preços de hoje, era em 1998, ela era 19 mil reais. Ela fica abaixo de 19 mil reais em 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. Ela só supera a renda per capita de 98 em 2004. As finanças públicas brasileiras de 99 em diante, elas explodem, perde total controle das finanças públicas. Então você tem efeitos, a morte do Plano Real no dia 3 de janeiro de 1999, teve implicações gravíssimas. E esse período, que é o segundo governo Fernando Henrique, do ponto de vista do desempenho macroeconômico, o primeiro já foi ruim, o segundo é péssimo. O crescimento médio da renda brasileira, ou do PIB, não do per capita, do PIB no Brasil, foi de 2,3% durante o governo Fernando Henrique. Então foi um colapso, foi uma das piores fases da economia brasileira. Para concluir, você imagina que nós nos livramos dos pilares do Plano Real, que era a liberalização comercial, baixar tarifas e baixar o câmbio? Não. O Lula entra e logo quando ele entra o câmbio estava 3,53. Hoje está 2,20. O Lula usa a mesma terapia que o Fernando Henrique usou para manter a inflação sob controle. E como o Maurício Soares falou, isso tem consequências terríveis.
Uma delas é você desmontou o aparelho produtivo brasileiro, a estrutura de insumo-produto no Brasil, a matriz de produção completamente esburacada. E o Brasil hoje tem um modelo que se chama modelo liberal periférico e a gente não consegue se desenvolver em função desse tipo de políticas, de orientações dadas lá atrás pelo governo do Fernando Henrique, continuadas, aprofundadas pelo Lula e pelo governo Dilma. Carlos Lessa, você concorda que o Plano Real morreu, pelo menos na sua fase inicial, em 1999, em janeiro? O Reinaldo tem absoluta razão. Agora, do ponto de vista ideológico, não. Do ponto de vista ideológico, a ideia da principalidade do combate à inflação, a ideia de segurá-la com a âncora cambial, a ideia de substituir as vantagens que o empresariado tinha com o processo inflacionário por vantagens que passa a ter jogando pelo lado financeiro foi preservado. Agora, a articulação interna, o Reinaldo tem toda a razão, explodiu, mas ideologicamente se projetou. Quer dizer, o neoliberalismo vem e tem tal força que ganha, inclusive, adesão do PT, que nasceu um pouco com a ideia de produzir reformas importantes no comportamento da sociedade e da economia brasileira, não é? Eu queria colocar uma questão aqui na mesa, que é a seguinte: hoje em dia, até pela grande parte da mídia aí, que a gente conhece, né, comemora-se 20 anos, ou lembra-se 20 anos do Plano Real, essa coisa toda. E tem até gente discutindo quem é o pai da criança, né, porque é tão bom, maravilhoso e tal, para ver quem que vai ter os dividendos políticos e eleitorais e tal. Mas do ponto de vista do ponto de vista objetivo hoje, da realidade econômica do país, né, que consequências aquele processo iniciado lá em 99 ele tem hoje para a sociedade brasileira? Olha, só para abusar um pouco de metáfora, a ideia é o seguinte: quando o Plano Real, em julho, quando ele nasce, ele na verdade nasceram gêmeos. Você teve o Plano Real e depois você teve, junto com ele, um modelo de desenvolvimento que surge ali naquele 1º de julho. Então, nascem duas crianças. O Plano Real, que o objetivo era controlar a inflação, estabilizar a economia, e um modelo de economia e de sociedade para o Brasil, esse modelo liberal periférico. Então, esse modelo liberal periférico, que tem o pior da periferia com o pior do liberalismo, é irmão gêmeo do Plano Real, ambos com certidão de nascimento datada de 1º de julho. Quando o Plano Real morre, no dia 13, o irmão gêmeo dele, que é o modelo liberal, continua. Esse irmão é que fez 20 anos agora. E esse irmão foi criado lá atrás, foi parido no dia 1º de julho, e ele foi alimentado, já que o primeiro gêmeo morre em 3 de janeiro, no segundo governo Fernando Henrique, que vai até 2002, esse gêmeo ele é turbinado, ele é criado e ele se expande. O que é interessante é que quando entra o Lula vai, na realidade, aumentar ainda mais a musculatura, vai pegar esse gêmeo, vai colocar ele numa academia, vai dar proteína para ele e vai fazer ele crescer. A mesma coisa do governo da Dilma. Então, esse irmão gêmeo é que está aí. E as pessoas confundem com aquele outro irmão que morreu. São irmãos gêmeos, mas um morreu. Ambos nasceram no 1º de julho de 94, um morreu no dia 13 de janeiro de 99, o outro cresceu e está aí fazendo esse Brasil que cada vez mais vulnerável, mais frágil e mais subdesenvolvido. Mas a combinação de taxas de juros muito elevadas com câmbio barato permanece. Exato. Esse é um modelo que o professor Lessa chamou a atenção. Ou seja, essa ideia do câmbio barato e os juros altos são dois pilares macroeconômicos de um modelo de desenvolvimento, que tem muito mais do que isso. Deixa sublinhar duas coisas que eu acho que são importantes. Sem dúvida nenhuma, há uma macroeconomia, uma visão macroeconômica que está embutida no Plano Real e que se prolonga do ponto de vista ideológico até os dias de hoje.
E há alguma coisa como uma macrodinâmica que foi inventada nesse contexto, que eu estou vendo o Reinaldo chamar de liberal periférica, que é um pouco a ideia de segurar o nível de atividade da economia mediante o endividamento familiar. Eu acho que é preciso ter presente algumas dimensões. A primeira dimensão é que o endividamento familiar é um mecanismo pelo qual você aproxima o objeto de desejo do cidadão no presente e o compromete em relação ao futuro. Se o futuro for dinâmico, o futuro dinâmico dissolve o peso da dívida. Porém, se o futuro não for dinâmico, a dívida se acumula. Eu estou convencido que o modelo brasileiro, infelizmente, foi um modelo que se apoiou no endividamento familiar para segurar o nível de atividade da economia e, ao mesmo tempo, não retomou nem elevou a taxa de investimento produtivo. Ou seja, o país lançou mão do endividamento familiar, as famílias se endividaram numa extensão espantosa, e é preciso explicar que a baixa inflação e facilidades de crédito, facilidade de crédito retiram via imposição, via os juros que estão embutidos no processo de financiamento, parte dos benefícios que apareceriam aparentemente pela política salarial. É comido por esse mecanismo. E esse mecanismo é brutal. Quando você pensa que a indústria automobilística chegou a vender veículos com 70 prestações, sem sinal, 70 prestações sem sinal, isso é uma coisa espantosa. Agora, Lessa. E uma coisa que todas as pesquisas mostram é o seguinte: o comprador brasileiro não presta atenção ao juro embutido, presta atenção no tamanho da prestação. Se o tamanho da prestação é compatível com a capacidade que ele tem de sua renda familiar de cobrir, ele compra. Bom, isso gera, numa fase em que a dívida está indo à frente, defesa para todos os setores que comercializam e produzem o que está sendo vendido, financiado. Leia-se o Brasil automobilística, leia-se o Brasil indústria de eletrodomésticos, linha branca, a outra linha, que é a linha do eletrônica, etc. Leia mobiliário, você vê o seguinte: é tal a preocupação com isso, que a Dilma chegou, inclusive, depois que a pessoa se endividou na casa própria, entrar com um programa para endividar com o conteúdo da casa própria, ou seja, mobiliário, geladeira, televisão. Por quê? Porque o endividamento familiar já está batendo, satura. Mas, Lessa, você me permite... Você me permite agora cobrar aqui uma resposta do professor Reinaldo a respeito do endividamento público, porque além do endividamento familiar, me parece que grandes empresas brasileiras hoje possuem um passivo externo elevado. Houve um endividamento externo dessas empresas, talvez procurando inclusive se aproveitar do diferencial da taxa de juros. E houve também um endividamento muito acelerado da própria União. São problemas? É um problema. Inclusive, o governo o governo Dilma está repetindo uma coisa que o Fernando Henrique fez, né, pós-colapso do Plano Real. O que ele fez é que, como o câmbio era uma questão importante, ele começou a garantir proteção cambial para o investidor estrangeiro no Brasil, através de títulos públicos indexados ao dólar. O que a Dilma está fazendo agora, nos últimos 12 meses, aumentar muito, através de um mecanismo chamado swap cambial, esse conteúdo dolarizado da dívida pública. Então, a dívida pública dolarizada cresceu extraordinariamente. Isso está chegando a volumes muito elevados, né? E isso significa uma vulnerabilidade, uma fragilidade financeira muito grande, porque toda vez que o dólar sobe, a dívida aumenta. Então, a dívida pública no governo da Dilma aumentou muito durante o governo da Dilma. E parte desse aumento da dívida tem a ver com, não só com a desoneração fiscal para estimular a compra de bens de consumo duráveis, mas também a questão do aumento da taxa de câmbio. Então, as finanças públicas no Brasil se fragilizaram muito
durante o governo da Dilma, num padrão muito parecido com a fragilização da dívida pública pós-colapso do Plano Real lá atrás no governo Fernando Henrique. Ou seja, erra de novo e erra pior. E com a situação agravante hoje, que nesse processo de endividamento das famílias no Brasil, você tem milhões de famílias hoje que as pessoas não dormem porque estão inadimplentes, porque se endividaram as maiores taxas de juros do mundo. Então a política social no Brasil, a política de crédito, foi criminosa, porque você estimula as pessoas a se endividar às maiores taxas de juros do planeta. E o resultado é esse, milhões de pessoas inadimplentes. Reinaldo, na verdade você precisa combinar esse fenômeno do endividamento em massa das famílias com uma mediocridade em termos de crescimento econômico. Sem dúvida, que agrava a situação. Se não houvesse a mediocridade, você poderia pensar numa macrodinâmica que a população melhorasse seu padrão de vida e, ao mesmo tempo, as empresas ampliassem a capacidade produtiva, gerassem empregos, etc, etc. Só que não houve o segundo fenômeno. E o que, no seu ponto de vista, explica essa dificuldade da economia brasileira, já sob gestão do governo Dilma Rousseff, recuperar o dinamismo do crescimento? Desde o início do governo Dilma, parece ser essa uma preocupação permanente das autoridades econômicas, retomar o crescimento econômico. Mas isso vem sendo absolutamente frustrado. Por quê? Mas é uma preocupação, me desculpe, mantida todas as regras do jogo neoliberais. Quer dizer, na verdade, o processo de privatização avançou, o processo de multiplicação de concessões privadas cresceu, o processo de ampliar o endividamento das famílias avançou. Quer dizer, infelizmente, a preocupação não correspondeu a nenhuma mudança no padrão político-econômico. Mas aparentemente o governo Dilma atendeu a pressões do próprio mercado financeiro, que pedia concessões para estradas, ferrovias, portos, estádios de futebol. Mas então, no seu ponto de vista, não funciona essa terapia? Não funciona. Aliás, deixe dizer, esse ano a indústria automobilística está projetando uma contração de 10% da produção de veículos. 10% já é uma contração inquietante. Inquietante. Aliás, as notícias que aparecem nas entrelinhas são todas elas muito inquietantes, muito inquietantes. Inadimplência claramente crescendo, os bancos apertando muito, recuando inclusive do modelo esse de facilitar o endividamento familiar. E há risco da renda per capita cair, né? Uma questão rapidamente, porque o nosso tempo também já está chegando. O senhor citou a questão de passagem da questão do emprego. E há uma propaganda muito grande do governo atual. Atingimos quase que o pleno emprego. Temos uma taxa oficial de 25% por aí. Quer dizer, que emprego é esse? Que qualidade? Que existe futuro para esse emprego? Como é que vocês estão vendo? Olha, eu confesso para você que eu não consigo decompor com muita precisão essas componentes da trajetória do emprego. Mas eu tenho a impressão que há uma componente que é derivada da marca PT, que é positiva, que é a seguinte: as empresas regularizaram muito suas operações irregulares, ou seja, quem não tinha carteira, as empresas hoje deram carteira. Eu acho formalização do emprego cresceu. Acho que houve uma formalização de emprego muito expressiva. Por outro lado, eu acho que o salário mínimo real é um grande indexador de uma esfera importante de transações que se dão na base da sociedade. Por exemplo, se as pessoas se vestem melhor, se penteiam melhor, se cuidam do cabelo, cuidam das unhas, isso gera uma cadeia de prestadores de serviço espetacular. Quer dizer, uma coisa fantástica que acontece, por exemplo, é nos salões de beleza, de tratamento. Já é uma coisa impressionante. Por exemplo, todas as comunidades que eu conheço têm uma parcela expressiva de mão de obra fazendo isso. Lessa, vamos novamente a um breve intervalo. Voltaremos em seguida com o último bloco dessa conversa importante com Carlos Lessa e Reinaldo Gonçalves. Já já estaremos de volta.
errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, no seu último bloco de entrevistas, hoje conversando com os professores Carlos Lessa e Reinaldo Gonçalves. Ficou claro nos 2 blocos anteriores que vocês têm uma visão muito crítica do que vem sendo feito no Brasil no campo da economia. Entretanto, os 3 principais candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, Eduardo Campos e Aécio Neves, de alguma maneira defendem claramente a importância de se manter o chamado tripé macroeconômico. O que significa isso? Essa combinação de câmbio flutuante, metas de superávit primário para a política fiscal e, ao mesmo tempo, as chamadas metas de inflação como orientador da política monetária. Nós temos alternativa de desenvolvimento, de um novo Brasil e, principalmente, da satisfação das demandas populares que crescem a partir dessa combinação de instrumentos da política econômica, Reinaldo? Não, eu só queria pedir uma coisa. As satisfações populares estão se frustrando. Veja bem, alguém comprou um automóvel de primeira mão, pagando 70 prestações, sem dar entrada. Ele se considera, primeiro, beneficiário porque passou a ter um automóvel que ele só compraria anos depois. Segundo, ele se considera beneficiário porque ele está pagando uma prestação que ele considera pequena. Muito bem. E ele teve acesso, comprou o automóvel. Quando ele comprou o automóvel, ele não tomou em consideração que o automóvel eleva o patamar de gasto dele. E ele entendeu que ao comprar o automóvel, o patrimônio dele crescia, porque ele passava a ter um automóvel, principalmente se o automóvel fosse de segunda mão ou terceira mão. Pois bem, quando o modelo de endividamento não permite sustentar o crescimento, ele está exposto. Como é que o governo tem procurado lidar com isso? De muitas maneiras, uma delas depredando a Petrobras, mantendo imobilizado o preço da gasolina, prejudicando a caixa da Petrobras de uma maneira angustiante, não é? Pergunta, algum dos candidatos pode dizer vão mexer na gasolina? Se mexer na gasolina, o que é que acontece com o mercado automobilístico que já está ruim? O que é que acontece com a família que se endivida e acha que tem um item patrimonial que garante a dívida que é o automóvel? Mas o automóvel de segunda mão cai de preço porque a economia saturou. O patrimônio da família mingua. Então você tem aí algumas questões extremamente desafiadoras para qualquer um dos 3. Mas isso justifica uma profissão de fé na manutenção desse chamado tripé macroeconômico? Vou fazer um prognóstico barato, que é o seguinte: qualquer um dos 3 que ganhar não vai sustentar essa política econômica tal como está. Não acredito. E a sua visão, Reinaldo? Olha, a primeira observação, acho que o governo Dilma é de uma mediocridade esférica impressionante. Se nós olharmos a história republicana, 30 presidentes da República, a taxa de crescimento da renda no Brasil, no governo Dilma, é o terceiro mais baixo na história republicana. Perde para o Floriano Peixoto e para o governo Collor. Outra coisa, a dívida pública brasileira com relação ao PIB é a mais alta da história republicana. A mais alta da história brasileira desde 1822. E a taxa de investimento do Brasil muito baixa, ou seja, olhar para frente, perspectivas não são boas, do ponto de vista de produção.
Então, o que você tem é um governo de uma mediocridade esférica. E esses protestos populares refletem essa absoluta insatisfação, ou seja, a razão para o povo brasileiro estar insatisfeito com o atual governo. A pergunta, o que tem em termos de diferença nessa eleição esse ano com relação aos outros candidatos? É que os outros candidatos também, os outros programas também são medíocres. Esse é o ponto. Então, se nós compararmos, é um pântano de mediocridade. É claro que o governo Dilma que está aí se destaca na esfera econômica, social, política, institucional, e eu diria até moral, dessa mediocridade que a gente tem observado nos últimos 3 anos. E esses candidatos, pelo menos os outros 2 que estão com maior perspectiva de votos aí, também são muito ruins. Então esse é o grande drama brasileiro, é a nossa falta de perspectiva. E conforme o professor falou, não há nos programas, nos discursos, no perfil dos candidatos, nada que indique uma mudança significativa para o povo brasileiro. Qualquer mudança vai ser na margem, vai ser na alegoria e não na essência do que nós precisamos de mudança para o Brasil. O Brasil vai continuar um país com um desgastamento social muito grande, só vai aumentar essa dinâmica de protesto. As instituições cada vez mais apodrecidas no país, instituições públicas e privadas, a economia medíocre, o Brasil está andando para trás, para ficando cada vez mais subdesenvolvido, o Brasil cresce 1%, o mundo cresce 3%, 4%, o Brasil está ficando para trás. O sistema industrial nós retrocedemos. A estrutura produtiva se fragilizando, uma vulnerabilidade externa cada vez maior. Então o Brasil está cada vez mais vulnerável, cada vez mais frágil, e as perspectivas são muito desfavoráveis. E sob o ponto de vista econômico, o que você acha que poderia ter início no país, no sentido de mudar este modelo que você chama de liberal periférico? Olha, na verdade, você tem uma série de diretrizes. A primeira questão fundamental, do ponto de vista da estrutura de produção, você não pode pegar os recursos e estimular o setor primário exportador brasileiro da forma que você tem que ser um certo balanço entre o setor de serviços. O setor primário exportador, o Brasil está cada vez mais dependendo, o Brasil está voltando ao século XVII, século XVIII, século XIX, como um grande exportador de quê? De carne de frango, de carne de vaca, de celulose, de minério de ferro, de petróleo. Petróleo foi uma revolução de 1908, nós estamos voltando ao passado. Se a gente estivesse fazendo pressão em 1908, nós éramos contemporâneos do futuro. Em 2014, isso é o atraso. Então, os recursos, o excedente econômico no Brasil está se deslocando para esse setor primário exportador que não tem capacidade de alavancar o desenvolvimento brasileiro. Então, os recursos públicos e privados estão sendo direcionados para as coisas erradas, as coisas não dinâmicas. Esse é um primeiro erro. Reinaldo, chama só a atenção, é que a projeção em relação ao futuro não permite imaginar que o cenário para esses produtos vai melhorar, não. Exato, pelo contrário. Ao contrário, a história sempre mostra... Esse é que é o grande problema. Quer dizer, quando eu falo, nós não constituímos salvaguardas, porque esses setores não são capazes de proteger. Mas pelo quadro que vocês pintaram, não se trata hoje de se buscar salvaguardas, e sim alternativas substantivas de modelo. Você falava justamente dessa primeira questão, essa prevalência, até por uma questão de sobrevivência, de incentivos ao setor primário exportador. Isso precisa ser corrigido. Que setor você acha que deveria ser privilegiado? Na verdade, você tem outra questão importante, que acho que os setores que têm que tomar um cuidado no Brasil, essa ideia de você estimular os bens de consumo duráveis e não duráveis com crédito, com essas taxas de juros absurdas. Eu acho que foi cometido no Brasil um verdadeiro crime social, onde você estimulou o endividamento de pessoas de baixa renda à maior taxa de juros do mundo. Isso é um crime. E erros de política, por exemplo, aumento de preços dos imóveis. Hoje o jovem brasileiro, 25, 30 anos, está comprando um imóvel com um preço que está 4 vezes maior do que era antes. Não havia, foi erro de política. Então, se você tem erros de diretrizes estratégicas e mais o conjunto de erros de política econômica, você tem a receita para não dar certo, para ficar cada vez mais vulnerável. Então, o Brasil precisa mudar. Agora, com esses discursos, com esses programas e com esses candidatos, que estão os três, que estão
maior perspectiva de voto, e eu não vejo nenhum cenário possível de mudança. Pelo que eu entendi, quer dizer, vocês estão dizendo que esses 3 principais candidatos, vamos chamar assim, porque existem outros, mas não importa, eles estão reféns deste modelo que é herança, isso que se chama. E da ideologia neoliberal na versão tupiniquim de adaptação do consenso de Washington, porque não é a adaptação do consenso de Washington para ser vanguarda, é a adaptação para ficar subordinado. Eu não diria que eles são reféns, eu diria que eles são despachantes. Tá bom, perfeito. Seria possível, com a nossa produção interna hoje é muito controlada por cadeias que são comandadas por multinacionais. Uma das características desse novo modelo que se inaugurou a partir de 94 foi justamente um processo muito forte de abertura financeira, liberalização financeira, ao mesmo tempo em que tivemos a abertura comercial. Você acha viável uma reversão desse quadro no sentido de se defender a produção? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que nenhuma sociedade comete harakiri. Eu gosto de olhar muito a Argentina, porque a Argentina foi levada praticamente à córnea. E encontrou forças dentro de si para tentar levantar a cabeça. Houve uma maneira pela qual a Argentina fez isso. Eu não vejo nenhuma razão para o Brasil não fazê-lo. Eu posso até ser razoavelmente otimista projetando em relação ao futuro, porque o futuro é tão absurdamente assustador que eu acho que vai produzir no Brasil uma resposta significativa. Não me pergunte qual é, eu não tenho premonição nem bola de cristal. O que eu posso te dizer é o seguinte: o modelo macrodinâmico que o Brasil andou com mediocridade nesse milênio se esgotou. Qual é a outra alternativa? Eu tenho alternativas, mas todas elas passam necessariamente por enfrentar o nó cambial. E é por aí a questão mais complicada. Eu consigo entender até que nenhum candidato fale muito sobre isso. Se falar sobre isso, ele não caminha nem na esquerda. Nem na esquerda. Eu acho que nem na esquerda. Ousar falar qualquer coisa sobre isso não vai para lugar nenhum. Mas o problema não é a falta de discurso, o problema é a reafirmação do discurso que, de alguma maneira, vem dominando o pensamento predominante na economia nesses últimos 20 anos. É o balanço do mesmo, né? Agora, o Brasil tem uma peculiaridade que dificulta uma visão otimista, que nós temos um sistema político que ele é clientelista, é patrimonialista e ele é corrupto. Então, você tem uma economia indo para o lugar errado, com políticas erradas, conduzida de forma errada. E você tem um substrato político, institucional, que é extraordinariamente frágil, fica muito difícil você voltar a botar o Brasil nos trilhos, que o Brasil está descarregado. Então, você tem aí uma combinação explosiva. E, além do que, você tem uma sociedade brasileira que é uma sociedade invertebrada. Quer dizer, nós temos defeito, nós temos uma certa incapacidade de nos organizarmos para combater esses grupos dirigentes que têm se mostrado absolutamente incapazes de gerar mudança na sociedade brasileira. Isso só aprofunda o nosso atraso, o nosso desenvolvimento, a violência, a corrupção e essa situação degradante que a gente está envolvendo. Então, nós somos também o Brasil invertebrado, é a sociedade brasileira. Então, se tem uma sociedade sem vértebra, instituições e sistema político corrupto, patrimonialista, clientelista, uma economia completamente com as pernas quebradas e mais, se arrastando para o abismo. Você, Lessa, mencionou que a Argentina, que se colocou numa situação muito difícil, encontrou de alguma maneira uma alternativa de saída, mas à custa de uma crise política e econômica gigantesca. Houve uma sucessão, inclusive, de presidentes que acabaram caindo. Nós esperamos não chegar a esse ponto. Do seu ponto de vista econômico, você acredita que tenhamos condições de superar essa espécie de ditadura estrutural dos juros altos e do câmbio barato? Olha, a impressão que eu tenho é que se você tiver a maior parte das famílias endividadas, não podendo pagar suas dívidas, alguma coisa muito importante vai ter que ser feita. Não vai ser possível deixar que isso avance. Como é que vão enfrentar? Eu não sei. Eu não sei.
Que tem maneiras de enfrentar? Tem. Qual vai ser como é que a economia vai se comportar? Eu não sei, mas uma coisa eu posso te dizer. Você não pode, uma sociedade que é urbana e metropolitana, como a brasileira, onde mais de 80% da população é urbana, você não pode deixar uma combinação que é enorme endividamento com insolvência e lento crescimento ou crescimento negativo. Isso cria uma equação... Explosiva. Hã? Explosiva. Explosiva. É inexorável. Agora, não necessariamente você pode dizer a explosão resolve. Não, não há dúvida. Esse aqui é o problema. Um cenário de tragédia não necessariamente nos garante a solução para os problemas. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Eu tenho um pouco a esperança, pode ser que seja uma coisa de um velho otimista, de que as pessoas acordem, né? Porque, por exemplo, as passeatas da garotada, para mim, pareceram o início, né? O reinício de uma politização de juventude que estava se fazendo extremamente necessária. Não é? Eu não acredito que o quadro projetado, que nós estamos projetando aqui, vá se desenvolver sem que atores sociais... Sem que haja reação. Né? Sem que haja uma reação social. Sem que haja uma reação. Agora, qual vai ser, eu não sei. Mas eu tenho certeza, Lessa, que palavras como as suas, de Reinaldo Gonçalves, nos ajudam a pensar. E essa é a proposta do nosso programa Debate Brasil. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, bem como de Reinaldo Gonçalves e do jornalista Henrique Acker. Afinal de contas, o nome do nosso programa é Debate Brasil. E é esse o nosso propósito, o debate em busca de uma maior clareza e, principalmente, de um realismo para enfrentarmos a nossa realidade. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos os que nos assistiram.